Imagine acordar em apenas 2 dias e sentir que algo invisível foi removido da sua vida. As dívidas que antes te sufocavam simplesmente perderam força. A angústia que te acompanhava ao abrir o aplicativo do banco se transformou em paz. Você não entende de onde veio o alívio, só sente que o peso sumiu, como se uma mão poderosa tivesse limpado tudo o que te oprimia. Parece improvável, mas há um segredo antigo escondido no Salmo 67, e quem o aplica da forma correta testemunha exatamente isso. Em 2 dias, o impossível começa a se mover. Não é um exagero espiritual. É uma promessa codificada nas palavras que Davi escreveu quando pediu a Deus para fazer resplandecer o seu rosto sobre nós, para que a terra dê o seu fruto. Essa expressão, a terra deu o seu fruto, é a senha divina da prosperidade. É o ponto onde a oração se torna colheita, onde o céu e o trabalho se unem e onde a bênção desce não em gotas, mas em chuva. Quando esse salmo é declarado em fé, ele toca diretamente o campo espiritual da escassez e o transforma em campo fértil. E é exatamente isso que você vai experimentar se fizer o que será revelado aqui. 2 dias de leitura e oração, da forma que poucos conhecem. Você já reparou como o dinheiro tem poder de dominar a mente? Uma dívida pequena pode tirar o sono. Uma fatura vencida pode fazer o coração disparar. A sensação de estar devendo é mais que financeira, é espiritual. Ela carrega culpa, medo, vergonha e impotência. E é justamente por isso que a libertação financeira precisa começar na alma. O Salmo 67 não é apenas sobre prosperidade, ele é um decreto de libertação. Ele não fala de ter muito, mas de ver a terra frutificar outra vez. Ou seja, fazer o que estava travado voltar a gerar resultados. Há pessoas que leem salmos como quem lê poesia. Outras os declaram como profecia, e é aí que o milagre acontece. Porque quando você ora com entendimento, você ativa a palavra como uma força viva. A Bíblia diz que Deus faz prosperar o trabalho das mãos do justo, mas o justo não é aquele que nunca errou, é aquele que mesmo cansado ainda crê. E se você está aqui agora, é porque ainda há fé dentro de você, mesmo que pequena. E essa fé, quando encontra o poder desse salmo, se torna um ponto de virada. Talvez você já tenha tentado renegociar dívidas, parcelar boletos, fazer planilhas, economizar no mercado, e mesmo assim parece que tudo escorre pelos dedos. Isso acontece porque existe uma raiz espiritual que sustenta a escassez. Enquanto essa raiz não for cortada, os números continuarão se repetindo. Mas a boa notícia é que há uma forma de cortar essa raiz. E o Salmo 67 é a espada que faz isso. Ele contém uma das orações mais curtas e poderosas de toda a Bíblia. Quando lido da maneira certa, ele transforma a atmosfera, movimenta portas e faz o invisível começar a trabalhar a seu favor. E o mais impressionante é o tempo. 2 dias. Esse é o período em que o céu se alinha à terra, quando o salmo é ativado com fé. Você não precisa esperar semanas nem meses. A bênção não precisa ser adiada. O número 2, na linguagem espiritual, é o número da aliança e da concordância. O momento em que a tua voz se une à voz de Deus. No primeiro dia, você declara. No segundo, você colhe. É o ciclo da fé em ação. Quando você compreender isso e colocar em prática, verá o mesmo princípio que Davi viveu. O rosto de Deus brilhando sobre você e fazendo a terra, o seu trabalho, o seu dinheiro, as suas oportunidades darem fruto novamente. Agora, pense com sinceridade. Quantas vezes você olhou para o céu e disse, Senhor, eu só quero paz? Quantas vezes você chorou em silêncio, com medo de não conseguir pagar o que deve? Quantas vezes sentiu vergonha por não poder dar à sua família o que desejava? O Salmo 67 é a resposta de Deus a esse clamor.
Ele é o salmo da luz que brilha sobre quem trabalha, sobre quem planta, sobre quem acredita mesmo sem ver. É o salmo da colheita antecipada, o salmo da multiplicação. E quando você o lê da forma que será revelada, o ambiente ao seu redor começa a mudar. É como se o próprio ar ficasse mais leve e as coisas começassem a fluir novamente. Muitos não entendem, mas prosperidade não é ter dinheiro sobrando, é ter o suficiente com paz no coração. E é isso que acontece quando o Salmo 67 é ativado. O caos se transforma em ordem, as contas perdem o poder de te assustar, o medo do futuro perde a voz. Você começa a ver portas se abrindo, pequenas no começo, mas cada uma delas te levando a um novo nível. É como se Deus dissesse: agora você entendeu o segredo. Não é o quanto você pede, mas o quanto você crê no que declara. E é aqui que eu te peço um ato de fé. Escreva agora mesmo nos comentários: em 2 dias verei o impossível. Quando você escreve isso, você está profetizando o começo da sua virada. Está dizendo ao mundo espiritual: eu creio que a minha terra vai frutificar. E creia, esse ato simples é o primeiro passo de uma aliança que Deus honra, porque o mesmo poder que fez florescer o deserto em Israel é o que vai fazer florescer sua vida financeira hoje. Prepare-se. O que será revelado a seguir vai te mostrar exatamente como ler o Salmo 67 da maneira que ativa a colheita divina. Em apenas 2 dias, você verá o que significa ter o rosto de Deus resplandecendo sobre você. O Salmo 67 é um dos textos mais curtos e, ao mesmo tempo, mais poderosos de toda a Bíblia. Ele é um código espiritual de prosperidade, uma oração escrita para destravar o favor de Deus sobre a vida material e sobre a terra. Davi o compôs num momento de colheita, mas também de responsabilidade. Ele sabia que cada bênção que recebia tinha o propósito de alcançar outras pessoas. Por isso, quando ele diz: seja Deus gracioso conosco e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, ele não está apenas pedindo abundância, está pedindo propósito dentro da abundância. Esse é o primeiro segredo do Salmo 67. A prosperidade que vem de Deus nunca é egoísta. Ela sempre tem um destino. Deus não abençoa para acumular, abençoa para transbordar. Quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser peso e passa a ser ferramenta. É como se o céu dissesse: agora posso confiar em você, porque você entendeu o motivo da colheita. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas bloqueiam a própria provisão, porque pedem prosperidade para resolver o medo, não para cumprir um propósito. O Salmo 67 inverte isso. Ele ensina a pedir bênção para revelar a glória de Deus na terra. E há algo ainda mais profundo nessa oração. Davi menciona o rosto de Deus: faze resplandecer o teu rosto sobre nós. Na tradição hebraica, o rosto representa presença, aprovação e favor. Quando o rosto de Deus brilha sobre alguém, tudo começa a florescer. É o oposto do abandono espiritual. É como se o sol voltasse a nascer sobre a plantação depois de dias de tempestade. Onde havia estagnação, a vida começa a brotar novamente. Por isso, quando você ora esse salmo, você está pedindo mais do que dinheiro. Está pedindo que a presença divina volte a iluminar a sua vida financeira, o seu trabalho, as suas ideias, suas mãos, seus caminhos. Agora, repare em outro detalhe. O Salmo 67 não fala de multiplicação por acaso. Ele diz: a terra deu o seu fruto. É um verbo de cumprimento. A colheita já aconteceu. O salmista não diz a terra dará, ele diz deu. Isso significa que o milagre já está feito no mundo espiritual e tudo que falta é a tua concordância para que ele se manifeste. Essa é a diferença entre o religioso e o homem de fé. O religioso pede, o homem de fé declara o que já é. Quando você lê esse salmo em voz alta, acreditando que o fruto já foi liberado,
Você está chamando o resultado que já existe para se materializar diante dos seus olhos. E aqui entra o segundo segredo, o poder do número 2. Na simbologia bíblica, o número 2 representa concordância, testemunho e aliança. Jesus disse: "Se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será feito por meu Pai que está nos céus." Isso significa que quando você declara o Salmo 67 com fé, você não está orando sozinho. O céu concorda com você. Há uma aliança sendo firmada entre a tua voz e a voz de Deus. No primeiro dia, a palavra é semeada. No segundo, ela dá fruto. Esse é o ciclo da colheita divina. 2 dias que simbolizam o tempo entre o pedido e a manifestação. Muita gente lê a Bíblia como um livro de histórias antigas, mas ela é um manual de leis espirituais ativas. Quando você lê "A terra deu o seu fruto", está diante de uma lei de causa e efeito espiritual. Tudo o que é abençoado dá fruto, e tudo o que é amaldiçoado seca. É por isso que há pessoas que trabalham muito, mas nunca veem resultado. Estão plantando em terra sem bênção. Quando a luz do rosto de Deus não brilha sobre o trabalho, o solo se torna infértil, mesmo que a semente seja boa. E da mesma forma, há quem plante pouco, mas veja multiplicação, porque o favor de Deus está sobre aquela semente. É sobre isso que o Salmo 67 fala. Ele é uma ativação da bênção original, a mesma que Deus declarou em Gênesis quando disse: "Frutificai e multiplicai-vos." É o mesmo poder criador sendo reacendido em quem crê. A diferença é que agora você sabe como usá-lo. Não é lendo por ler, mas lendo com consciência de que está despertando algo vivo dentro de você. Cada palavra é uma chave. Cada versículo é um decreto. E quando essa leitura é feita por 2 dias consecutivos, a energia espiritual que estava travada começa a se mover. Coisas que pareciam distantes começam a se aproximar. Contatos, oportunidades, ideias, tudo se realinha. Por isso, o que você vai fazer não é apenas um ato de fé, é um ato de reconexão. É como colocar novamente o fio no lugar certo da tomada. A corrente já estava lá, só precisava ser restabelecida. Quando você ativa o Salmo 67, a sua vida financeira volta a ser conduzida pela luz. E onde há luz, não há dívida que resista. A dívida é sombra, e sombra não sobrevive à claridade da presença de Deus. Talvez o dinheiro ainda não tenha chegado, mas a mudança já começou. Porque quando o rosto de Deus brilha sobre alguém, até o deserto floresce. Essa é a essência do Salmo 67, o salmo da terra que volta a produzir, do coração que volta a crer e da fé que volta a gerar resultados. Você precisa entender algo que poucos percebem. Existem momentos na vida em que o céu se move rápido. 2 dias podem parecer pouco, mas no tempo de Deus é o suficiente para transformar anos de escassez. O Salmo 67 não é uma promessa de espera, é uma promessa de aceleração. Ele fala da colheita que chega antes do previsto. Quando a bênção é ativada, o tempo se curva diante da fé. O impossível perde o nome. É por isso que quem lê e declara esse salmo corretamente sente as coisas se reorganizando de forma quase imediata. Deus não demora, Ele prepara o ambiente. E quando tudo está pronto, Ele age com velocidade divina. Há pessoas que acham que precisam mudar tudo para ver mudança. O emprego, a cidade, os contatos. Mas o que realmente muda a vida não é o lugar. É a frequência espiritual que você carrega. O Salmo 67 ajusta essa frequência. Ele alinha o coração humano à vibração da bênção. E quando isso acontece, o que era estagnação começa a fluir. É por isso que muitos dizem: "Não sei o que aconteceu, mas tudo começou a dar certo." É como se a vida voltasse a cooperar com quem a perdeu por instantes. O primeiro testemunho vem de uma mulher que, por anos, viveu com a sensação de que tudo o que ganhava desaparecia.
trabalhava, mas o dinheiro sumia. Um dia ouviu falar do poder desse salmo e decidiu lê-lo com fé, 2 noites seguidas. No segundo dia, algo dentro dela mudou. Não o saldo, mas a mente. Ela disse: senti que não era mais escrava do medo. 3 dias depois, recebeu uma ligação inesperada. Um valor que ela nem lembrava mais de um processo antigo havia sido liberado. E ela entendeu. O milagre começou no espírito e terminou no banco. Outro caso foi de um homem que, falido, chorou sobre o papel das dívidas até dormir. No dia seguinte, abriu a Bíblia e caiu justamente no Salmo 67. Leu sem entender, mas repetiu: Senhor, faz resplandecer sobre mim o teu rosto. Repetiu isso de manhã e à noite. No segundo dia, um cliente que havia desaparecido há meses reapareceu e o contratou para um trabalho que cobriu quase toda a dívida. Ele dizia: o dinheiro veio, mas o que me curou foi a certeza de que Deus ainda estava comigo. Essas histórias não são sorte. São sinais de uma lei espiritual em movimento. Porque quando a luz do rosto de Deus resplandece sobre alguém, o universo inteiro responde. A mente clareia, as decisões se alinham, o coração ganha coragem e a energia do medo é substituída por uma confiança silenciosa. E quando o medo vai embora, as portas se abrem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Há algo que precisa ser dito. As dívidas não são apenas falta de dinheiro. Elas são uma sombra espiritual que se alimenta da culpa. Elas sussurram mentiras. Você não é capaz, você não merece, você sempre vai dever. E é por isso que o Salmo 67 é tão poderoso, porque ele é uma resposta direta a essas vozes. Ele diz: o Senhor nos abençoou, a terra deu o seu fruto. Ou seja, você é digno de colher porque já foi abençoado. A culpa cai por terra e o ciclo da dívida se rompe. Muitos acham que prosperidade é apenas ter, mas a verdadeira prosperidade começa no instante em que você para de se sentir indigno de receber. Quando você ora o Salmo 67, você está dizendo a Deus: eu aceito o teu favor, mesmo sem entender. Eu aceito tua luz sobre mim. E essa aceitação é o ponto onde o milagre começa. A bênção não entra em quem se julga impuro, porque o medo fecha as portas. A fé, porém, abre todas elas. E há mais um princípio que talvez você nunca tenha notado. O Salmo 67 é o único em que a bênção de Deus e a colheita da terra aparecem no mesmo verso. É como se Deus dissesse: eu não apenas te abençoo, eu faço tua semente dar fruto. Essa é a diferença entre o esforço humano e o favor divino. O esforço te faz plantar, mas o favor faz brotar. Por isso, muitos que oram com entendimento veem resultados em 2 dias, porque o favor remove o atraso espiritual. Imagine que sua vida financeira é um campo. As dívidas são ervas daninhas. Elas crescem rápido, sufocam o que é bom e tomam o espaço da colheita. Mas quando a bênção do Salmo 67 é declarada, é como se o fogo do céu descesse sobre o campo e queimasse toda a erva ruim. Depois disso, o solo se renova, a terra respira e o fruto aparece com força. É isso que vai acontecer com você. Em 2 dias, o ambiente espiritual da tua vida vai mudar. O que antes resistia vai começar a cooperar. O que estava fechado vai ceder. O que você precisa agora é fé em ação. Não basta desejar, é preciso declarar. Ler o Salmo 67 com fé é o mesmo que plantar com o coração. E o que é plantado com fé, a chuva do Espírito faz crescer. É por isso que Davi não pediu apenas bênção. Ele pediu que a bênção se tornasse testemunho visível, para que se conheça na terra o teu caminho. Ou seja, quando Deus te abençoa, não é apenas para te livrar das dívidas, é para que as pessoas vejam e saibam: foi o Senhor quem fez. Então, quando você fizer essa leitura, faça como quem está firmando uma aliança. Não leia como quem pede, leia como quem já recebeu.
Visualize as dívidas perdendo poder, os caminhos se abrindo e a paz voltando a habitar sua casa. Porque o que está prestes a acontecer não é um simples alívio financeiro, é uma restauração espiritual da tua dignidade. E lembre-se, 2 dias, o mesmo tempo que Deus usou para dividir águas e criar continentes, o mesmo tempo que Ele usou para transformar o caos em terra fértil. Se Ele fez isso no começo de tudo, por que não faria hoje na sua vida? Prepare-se, a terra vai dar o seu fruto. E o que você chama de dívida, Deus chama de oportunidade para manifestar o milagre. Feche os olhos agora, respire fundo e sinta a presença de Deus se aproximando. Você não está orando por acaso. Existe um motivo pelo qual esse vídeo chegou até você. O Espírito Santo está te chamando para um reencontro, para restaurar aquilo que a dívida tentou destruir. A tua paz, a tua fé, a tua confiança. Agora, ore comigo com o coração inteiro, com a alma rendida, como quem sabe que esses 2 dias vão marcar o início de uma nova fase da vida. Oração com base no Salmo 67. Senhor meu Deus, Pai de toda luz e provisão, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e o espírito sedento pela Tua presença. Eu reconheço que muitas vezes tentei resolver tudo sozinho, que me perdi em preocupações, cálculos e medo, mas hoje eu descanso em Ti. Hoje eu declaro que só o Teu rosto brilhando sobre mim é capaz de mudar o que nenhuma força humana consegue mudar. Faz resplandecer, Senhor, o Teu rosto sobre mim, sobre minha casa, sobre o trabalho das minhas mãos. Que a Tua luz ilumine cada canto, onde as trevas da escassez se esconderam. Que toda energia de dívida, culpa, vergonha e medo seja agora consumida pela Tua presença. Eu te peço, Pai, que o Teu favor me envolva, que a Tua graça me alcance, que a Tua misericórdia me cubra. Senhor, que a terra da minha vida volte a dar fruto, que o esforço das minhas mãos prospere, que o suor da minha testa seja recompensado. Abençoa, Senhor, a obra das minhas mãos. Faz frutificar o que parecia perdido. Ressuscita os sonhos que pareciam mortos. Abre portas onde eu só via muros. Muda, Senhor, os ventos ao meu favor. Que o sopro do Teu Espírito leve embora todo peso, toda escassez e toda estagnação. Eu oro e declaro com fé. A partir de hoje, minha vida financeira será um testemunho do Teu poder. Eu não serei mais escravo da dívida, nem refém da vergonha. Eu serei sinal da Tua abundância. Eu verei a colheita do que plantei em lágrimas, e ela virá com alegria. Assim como está escrito, a terra deu o seu fruto. Deus nos abençoou. Hoje, Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Que essa oração ecoe pelos céus durante 2 dias seguidos e que ao segundo dia os sinais comecem a aparecer, que ligações inesperadas venham, que propostas surjam, que o favor encontre meu nome e meu endereço. Eu decreto, em nome de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra o propósito divino sobre minha vida. Que os grilhões financeiros caiam, que os papéis de dívida percam poder e que a minha história mude de direção. Eu rejeito agora toda palavra contrária, toda maldição falada, toda sentença de miséria, todo espírito de escassez que tentou dominar minha mente. Eu não nasci para dever. Nasci para frutificar. Eu não nasci para mendigar, nasci para multiplicar. Eu declaro que sou herdeiro das promessas do Altíssimo, e herdeiro não vive em falta. Senhor, que as Tuas bênçãos me alcancem em todos os caminhos por onde eu andar. Que o Teu favor me proteja de perdas, que a Tua sabedoria me guie em decisões, e que a Tua paz seja o selo sobre tudo o que eu tocar. Abençoa também, Pai, todos aqueles que estão orando comigo agora, que ninguém que ouça esta oração termine os 2 dias do mesmo jeito que começou. Que haja sinais, respostas, livramentos e multiplicação. Eu oro e creio que o que parecia impossível será testemunho. Eu oro e creio que aquilo que parecia bloqueado será liberado.
Eu oro e creio que o rosto de Deus está resplandecendo sobre mim, e por isso a terra vai dar o seu fruto. Hoje eu me reconcilio com a tua vontade e descanso no teu tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro: o ciclo de dívidas termina agora. A era da abundância começa hoje. Amém. Agora permaneça um instante em silêncio. Sinta a paz que te envolve. É o sinal de que a oração foi ouvida. O próprio Espírito de Deus está selando essa aliança contigo. Durante 2 dias, repita essa oração e leia o Salmo 67 de manhã e à noite. Não com pressa, mas com fé. Deixe as palavras penetrarem o coração. Você vai perceber. O ambiente vai mudar. O peso vai sair. A mente vai clarear. E onde antes havia escassez, a prosperidade vai começar a brotar. Porque quando Deus faz resplandecer o seu rosto sobre alguém, a colheita não demora. Ela vem, ela floresce, ela se manifesta. E nada pode impedir o que já foi abençoado. Agora imagine o que seria acordar todos os dias com a sensação de leveza. Nenhuma dívida te perseguindo, nenhuma cobrança te tirando o sono. O dinheiro entrando com naturalidade, as contas sendo pagas antes do vencimento e a paz voltando a morar dentro da sua casa. Essa vida existe e ela começa quando você decide entender o que a Bíblia realmente diz sobre prosperidade. O Salmo 67 é apenas o início. Ele abre a porta. Mas existe um mapa completo que foi escondido durante séculos. Um conjunto de chaves espirituais que revelam como os grandes homens de fé prosperavam mesmo em tempos de fome e crise. E esse mapa está dentro do livro Os Segredos Ocultos Decifrados da Bíblia de Como Ficar Rico. Esse livro é diferente de tudo o que você já viu. Ele não fala de fórmulas humanas, nem de finanças técnicas. Ele revela os princípios espirituais que Deus deixou codificados nas Escrituras, leis invisíveis que governam a riqueza, a colheita e a multiplicação. São ensinamentos que transformaram escravos em reis, viúvas em provedoras e pessoas comuns em instrumentos de prosperidade divina. Quando você aplica o que está ali, você entende por que uns lutam a vida inteira e continuam no mesmo lugar, enquanto outros fluem no favor e vivem com abundância. O livro mostra como alinhar sua mente e sua fé ao padrão de prosperidade que vem do alto, sem culpa, sem medo e sem peso. Agora preste atenção. Este livro está em valor promocional de primeiro lote e as últimas unidades estão quase esgotadas. Depois que acabar, o preço volta ao valor integral. Então, se você sente que essa mensagem falou com você, é agora. Não adie. Cada dia que você hesita é mais um dia preso no mesmo ciclo que te trouxe até aqui. Pense comigo. E se daqui a alguns meses você olhar para trás e perceber que poderia ter mudado sua história hoje? Não deixe isso acontecer. Tome a decisão de sair da escassez. Deixe o medo no passado e abrace a vida de abundância que Deus já preparou para você. Clique agora no livro Os Segredos Ocultos Decifrados da Bíblia de Como Ficar Rico e veja o que homens e mulheres de fé descobriram quando entenderam o verdadeiro significado da prosperidade bíblica. Essa é a sua chance de aprender o que os bancos nunca vão te ensinar e o que as igrejas raramente explicam. Não espere o próximo mês, não espere o próximo milagre. A prosperidade é o resultado de uma decisão espiritual. E a sua decisão é agora. E antes de sair, há um último passo importante. O vídeo que está aparecendo na sua tela agora mostra em detalhes tudo o que você vai encontrar dentro desse livro. Cada revelação, cada princípio e cada oração que vai te guiar nessa jornada. Clique no vídeo, mergulhe mais fundo e descubra como viver livre de dívidas, com paz, abundância e propósito. Porque a fé abriu a porta. E agora o conhecimento vai te conduzir para dentro da promessa.